Bom dia, pessoal. Dando continuidade o que a gente já vinha falando sobre pragas do milho, a segunda parte o segundo vídeo sobre as pragas, manejo de pragas da cultura do milho, a gente vai dar uma continuidade, né? Então, sejam todos bem-vindos. Então, dando continuidade sobre as pragas, nós vamos falar agora sobre broca do colmo. Ela é também conhecida como broca da cana-de-açúcar. Causa problemas sérios em cana-de-açúcar, levando aos usineiros, por exemplo, a criarem grandes laboratórios para a produção da vespa, que faz o controle biológico da broca da cana-de-açúcar. Então, ela é uma lepidota, mariposa, pertencente à família Crambidae, e possui o nome de Atreia saccharis. Saccharis já vem de sacarose, né, do açúcar. Então é uma broca que era mais específica da cana-de-açúcar, mas que hoje ataca também a cultura do milho. Ela é conhecida como broca do colmo, e tem a outra que a gente chama broca do colo. Ou seja, a broca do colmo ela entra na região, geralmente região mediana do colmo, não o colo, né? Ela ataca a região mediana geralmente. Claro, se a planta estiver muito pequena, pode atacar lá no colo da planta também, tá? Só que ela não tem, se pegar, por exemplo, a característica dela de fazer grandes galerias aqui, a broca do colo, ela tende a se dirigir no sentido ascendente, né? Caminhar, fazer a galeria. Essa aqui não, ela vai caminhando, fazendo grandes estragos na região que ela entra. Então, a broca do colmo, ela pode atacar o colmo, ela ataca na fase inicial, pode começar a se alimentar antes de entrar no colmo na folha, fazendo pequenos orifícios, ó, fazendo buracos simétricos também, semelhante ao que acontece com a lagarta do cartucho, percevejo barriga verde. Pode atacar também a espiga, aqui de uma forma diferente, a preferência é o sabugo, tá? Não o grão, mas claro, pode atacar o grão também. Então ela pode atacar a espiga, a folha e o colmo. Outra característica dela, diferentemente da broca do colo, é que ela coloca os ovos em massa, geralmente na bainha da folha, o mais próximo possível da região do nó, que é onde ela tem preferência por penetrar na planta. É uma mariposa de coloração geral amarelo palha, e em geral a fêmea é bem maior do que o macho, é uma das características. Cada postura é composta de, em média, 25 ovos, formando uma massa que a gente chama escama de peixe, muito junto um ovo no outro, que forma uma característica de escama. Os danos são verificados nos estádios vegetativo e também reprodutivo, ou seja, na espiga. Causa enfraquecimento e quebra das plantas, claro. Se ela danifica o colmo numa determinada região, a tendência é que qualquer vento possa levar essa planta a quebrar naquela região. Causa esterilidade, redução no tamanho da espiga e do grão, tá? Claro, vai passar menos nutriente e a tendência é que essa espiga seja menor. Assim como uma interferência na colheita mecânica, ou seja, se tem tombamento de planta, dificulta a colheita. Isso é um resultado previsível, né? Qual que é o manejo dessa praga? A liberação de inimigos naturais é a principal forma de controle dessa praga em usinas, tá? Agora, claro que se a usina for em reforma, for cultivar milho, que normalmente não ocorre com leguminosas, né? Poderia estar usando isso aqui, ó. Só que dificilmente você tem os grandes produtores tendo um laboratório para criar um inimigo natural específico para uma praga. Dificilmente vai ter isso. A não ser que o controle biológico avance muito, você tem empresas vendendo esse material para fazer controle biológico. O nome da vespa é conhecido como Cotésia flaviipes. Se vocês quiserem tirar um pouco mais de dúvida, é só pesquisar sobre controle biológico de Atreia saccharis, da broca da cana-de-açúcar, que vocês vão ver fotos, inclusive, de grandes laboratórios.
Não existem produtos químicos com registro específico para o controle da praga. É complicado, porque é uma broca do colmo. Uma vez que ela entrou, é difícil você fazer o controle. E normalmente, quando você está controlando outras pragas na cultura do milho, você já termina controlando essa praga também. Além de ser uma lagarta que sofre os efeitos de um milho BT. Então, se cultiva o BT, já faz efeito para ela também. Outra praga importante para a cultura do milho, essa é a que a gente mais conhece, é a lagarta do cartucho do milho, também conhecida como Spodoptera frugiperum. Bem, pessoal, é uma mariposa de coloração parda, então a gente já viu isso falando da lagarta do cartucho em outra cultura, causando problema em outras culturas, principalmente na soja. O dano inicial é raspagem das folhas, então o que você observa é isso aqui, ó, a lagarta no início do desenvolvimento pode raspar a folha, como o aparelho bucal ainda é muito frágil, muito pequeno, ela só raspa a folha. Então isso é o primeiro sintoma do ataque dessa lagarta. Então se você está trabalhando com milho convencional ou com algum PT cuja tecnologia já não tem um controle tão eficaz sobre essa lagarta, vai apresentar esse sintoma aqui, na fase inicial. Já é um alerta para você se preparar para adotar medidas de controle, né? Aqui são os ovos, são colocados massas de ovos e geralmente a fêmea ela joga o que? Escamas das próprias asas sobre essa massa de ovos, né? Que ajuda a proteger. Então a oviposita de 1000, né, um ponto, né, 1,1500 ovos a 2000 ovos na face superior da folha. Superior, mas praticamente dentro do cartucho, ou seja, abrigado, protegido ali. Então esse aqui é o ciclo, pessoal, ciclo total, isso é aproximado, pode ter uma variação de cerca de 30 dias. Então nós temos aqui os estágios de desenvolvimento, estágio de ovo, lagarta, né? A lagarta aqui com a variando de 14 a 22 dias, a duração do estágio de lagarta. 14 a 22 dias significa que tem variação devido a condições de temperatura. Estágio de pupa, aqui estágio de lagarta e estágio de pupa, né? Então nós temos adulto, ovo, lagarta e pupa. Então passa para o quarto estágio de desenvolvimento. Então tá aqui, ó, pode chegar a uns 40 dias. Isso tem variação, a gente já tinha visto aqui. Essa lagarta ela tem uma característica interessante, que você olhando no cartucho do milho, dificilmente você encontra mais que uma lagarta no cartucho. Pode encontrar? Pode. Mas é muito difícil encontrar. Por quê? Se ela coloca uma massa de ovos, uma grande quantidade de lagartinhas eclodem, por que só tem uma? Por isso aqui, ó. A questão do canibalismo. A questão do canibalismo influencia muito. Então, onde uma lagarta encontra a outra, uma delas vai ser devorada. Então, o que a gente chama de canibalismo. A pupa dura aproximadamente 8 dias no solo. Ela pupa no solo. A lagarta ela causa uma destruição completa do cartucho. A gente está vendo o sintoma aqui. O que pode acontecer se o milho for convencional ou um transgênico que não faz mais nenhum efeito, pode causar esse estrago todo, esse atraso do desenvolvimento da planta. E aqui o que eu tinha comentado, raspam as folhas quando ainda pequenas. Cortam as plantas rente ao solo, então planta em estágio inicial de desenvolvimento, se ocorrer o ataque, elas podem cortar rente ao solo. Pode danificar a espiga, ou seja, elas têm têm preferência por penetrar na espiga da região mediana para a base, que diferencia da lagarta da espiga, das helicoverpas, que tem preferência por atacarem a espiga entrando pelo cabelo, região onde fica a inserção do cabelo, ou seja, do estigma.
Então você pode até diferenciar devido a essa situação de ataque, ou seja, a espodóptera ela penetra todas as brácteas, todas as palhas da espiga, ela penetra até chegar no grão, tá? Então ataca também o grão na ausência de um cartucho, né? Ela vai para a espiga, impede a formação dos grãos. Elas podem atacar também o cabelo, ou seja, cortar o cabelo do milho, semelhante ao que faz a lagarta da espiga do milho. Então ataca todas as partes da planta, exceto o sistema radicular. Ataca cor, pode atacar, as folhas, mas ela termina comendo a folha central bem embaixo, atrasando o desenvolvimento da planta. Ataca a espiga, atacando o grão, chegando até o grão, e pode atacar o cabelo, que é a flor feminina. Então nós temos aqui, pode cortar rente ao solo, pode chegar a 3% de plantas cortadas, pode atacar as folhas até em estágio V8, vegetativo V8, o último estágio. Pode causar perda de 17%, apresentando de 4 a 7 lesões alongadas de 1,3 a 2,5 centímetros em algumas folhas do cartucho, e folhas expandidas totalmente. Então aqui a gente tem os instas e o tamanho, né? O quanto ela cresce, cada insta, só para vocês acompanharem, e quanto qual que é a duração de cada insta. Qual que é o manejo dessa praga? Nós temos o primeiro, é o controle biológico. É comum vocês verem na cultura do milho uma grande presença de tesourinha, e a tesourinha é o principal predador de ovos dessa mariposa. Elas preferem ficar no cartucho do milho, justamente onde tem a presença de ovos da espodóptera. Nós temos a presença de parasitóide do gênero Trichograma ou Telenomos. As duas são excelentes no controle biológico. Se você criar e liberar no campo, faz um controle excelente. São parasitóides de ovos, aqui é um predador, ele come. Então, parasitóides, nós temos também parasitóides de lagartas, dos gêneros Chelonos, ou Chelonos insulares, e Campolestes, no caso aqui, Campoleste flavicincta. Então, esses dois parasitóides de ovos. Então, temos parasitóides de ovos e parasitóides de lagarta. Então, é interessante quando eu vou pensar num controle químico da espodóptera, que eu pense em produtos que não tenha um efeito de amplo espectro, que seja seletivos aos inimigos naturais. Isso favorece a ação também dos parasitóides. Então, o controle químico pode ser feito com piretroides, carbamatos, fosforados e fisiológicos. Então, claro, eu tenho que verificar os que são menos, que sejam mais seletivos para os inimigos naturais, porque senão eu posso eliminá-los, e aí, além dessas, outras pragas podem ter um desenvolvimento muito mais rápido, já que são pragas que são inimigos naturais que mantêm a população das pragas em baixos níveis, reduzindo o número de aplicações. Quais são as causas do insucesso do controle químico? Então, o controle químico para a espodóptera é complicadíssimo. Para a lagarta da espiga também. Então, nós temos aqui a aplicação nas primeiras raspagens do cartucho. Eu já entrar com o controle. Tem que esperar um pouquinho, porque pode ainda ter muitos ovos para eclodir. Então, eu tenho que ter um pouquinho de paciência para poder entrar com o controle. Usar pontas tipo leque. O bico tipo leque ele dificulta um pouco, porque eu tenho que atingir o cartucho do milho, e o tipo leque ele faz uma passagem muito rápida ali. Quando eu uso o cone ele joga uma quantidade maior de cauda na região do cartucho. Então a indicação, se eu vou fazer um controle da lagarta do cartucho do milho, eu passar um tipo cone, de preferência. E também insetigação, ou seja, a aplicação via sistema de irrigação, quando eu trabalho com milho debaixo de pivô, por exemplo. Então, não é tão eficiente o controle.
Outra lagarta que ocorre no milho é a lagarta da espiga do milho. Aqui tem a Helicoverpa zema, a gente vai ver na sequência a Helicoverpa armígera. É uma lepidóptera, uma mariposa, pertencente à família Noctuidae. Então a gente já viu que a maior parte das mariposas pertence a essa família. Tamanho aproximadamente 5 centímetros. Período larval vai de 30 a 40 dias. Período larval, só a fase larval. Ela coloca o ovo no estigma, ou cabelo, é a preferência. Cabelo do milho, que é o órgão feminino da fase reprodutiva. Então ela tem preferência por atacar na fase reprodutiva. Cada fêmea coloca em média 1000 ovos, é uma quantidade muito grande. Período de incubação de 3 a 4 dias. Então aqui a gente está vendo, ó, aqui atacando a ponta da espiga, mas ela entrou pela inserção do estigma. Então cada cabelinho daquele vai para a formação de um grão. Se for fecundado, forma o grão. Aqui no caso, o grão já estava formado, só está enchendo. Mas ela entrando aqui, ela deixa a porta de entrada, já que a espiga fica um pouco direcionada para cima. Quando chove, pode escorrer água para o interior dessa espiga. E além do dano causado pela lagarta, ainda pode ter o apodrecimento de uma boa parte dessa espiga. Então aqui a gente está vendo quais são os danos, ó. Ela pode cortar o cabelo. Então aqui no caso esse cabelo provavelmente já ocorreu polinização, tá? Então o cabelo, quando ele está bem verdinho fora, significa que está apto à polinização. Então quando cai o grão de pólen aqui, ocorre a polinização, ocorre a germinação e a fecundação. Crescimento do tubo polínico, tudo aquilo, né? Todo o processo que você já conhece. Só se cortar o cabelo antes não ocorre isso. Então você vai ter espiga mal formada, grãos, falha de granação principalmente. Então após a eclosão, a lagarta passa a se alimentar do estigma, que é do cabelo. Destruição das sementes, quando ela entra pela inserção dos estigmas, ela começa a comer pela ponta da espiga, danificando os grãos, e permite a entrada de micro-organismos, que eu tinha comentado com vocês que ocorre o apodrecimento de maior parte da espiga devido à entrada dessa lagarta, que ela é muito grande, deixa um estrago grande aqui. Outra coisa, ainda deixa a porta de entrada para caruncho, então muitas vezes você pode levar esse grão para o armazém já com a presença de caruncho. Outra praga também pertencente ao mesmo gênero, que é a Helicoverpa armígera, que é mais recente, é uma praga exótica, vem causando grandes danos. Ela é uma praga que ataca também a espiga. Claro que ela é muito polivalente e termina atacando todas as partes da planta, exceto o sistema radicular. Ela coloca os ovos no estigma, cabelo também tem essa característica. Cada fêmea coloca em média 1000 ovos também. Período de incubação 3 a 4 dias. Só que ela é muito mais voraz que a lagarta da espiga, a Helicoverpa zema. Ataca a parte aérea das plantas, você vê aqui. Parte vegetativa também, as folhas, elas podem comer. E parte reprodutiva, estrutura masculina e feminina. Então, se está para lançar o pendão, ela pode comer a estrutura, pode comer o pendão. E quando lança a espiga, ela come a espiga. E tem a mesma característica da Helicoverpa zema, ou seja, entrar pela inserção do estigma, do cabelo. Os danos após a eclosão, a lagarta passa a se alimentar do estigma, destruição da semente, permite a entrada de micro-organismos, mesma coisa. Controle, utilizar híbridos BT. Qualquer BT? Não. De preferência, o BT que ainda funciona, ou seja, aquela tecnologia 3 proteínas. Então, a tecnologia que ainda funciona vai ser mais cara? Vai, mas é mais eficiente. Para a Helicoverpa armígera tem que ser essa tecnologia, tá? Até a Helicoverpa zema, que é a da espiga, já tem dificuldade de controle utilizando tecnologia para 1 para 2,
com 2 proteínas ou com 1 proteína. Utilizar inseticidas químicos seletivos, ou seja, é meio complicado, né? Hoje, para controlar os químicos, para controlar Helicobacter parmígera, nós temos o benzoato de amamectina, que foi liberado pela justiça para controlar a Helicobacter parmígera mais especificamente. Mas ela não é uma substância seletiva. Ela controla tudo, inclusive as pessoas, né? E claro que mais vai funcionar vai ser o biológico. Então, o biológico a gente tem hoje BT, que você pode aplicar na forma de Bacillus thuringiensis, a bactéria, né? Aplicar a bactéria via pulverização, e também vírus, né? O baculovírus armígera também faz o efeito desejado. A diferença é que o armígera é específico e o bacillus ele ataca, ou seja, ele tem efeito sobre lagartas, não especificamente sobre uma única lagarta. Pessoal, nós temos também o pulgão do milho. Pulgão também, né? Ordem Hemiptera, é sugador, família Apididae, conhecido como Rhopalzifum. Rhopalzifum, na verdade, Maides, ou seja, mais específico da cultura do milho. Então ele ocorre mais na cultura do milho. Tamanho vai de 0,9 a 2,6 milímetros. Então imagine, muito pequeno. Ele varia do tamanho de uma mosca branca a um pouco maior, o dobro desse tamanho. Ele forma uma nova geração após uma semana. Uma semana já tem uma nova geração. Outra característica que eu não posso esquecer, já eu vou falar, né? Vou deixar um pouquinho só para falar sobre isso. Ele tem uma sucção contínua de seiva nas plantas. Então libera o quê? Uma substância açucarada. Você costuma ver a presença de formiga, inclusive aqui. Se você olhar nessa folha, você vai ver um monte de ponto branco e um monte de ponto escuro, verde escuro. Esse verde escuro é o pulgão, e esse tem pontos pretos também, que são os indivíduos adultos. Esses pontos brancos não são mosca branca, pessoal, não são pontos atribuídos à mosca branca, são os exoesqueleto do pulgão, que são brancos. Então eu não posso confundir exoesqueleto de pulgão com mosca branca, de jeito nenhum. Então eles secretam essas substâncias açucaradas, que é a seiva da planta, na folha e também na estrutura reprodutiva, né? Quando eu tenho, por exemplo, a espiga, eles podem fazer isso no estigma, tá? E criar uma substância também que a gente conhece por fumagina. Fumagina dificulta a fotossíntese, então é complicado, né? Então, pessoal, essa é uma praga que a gente não observa a presença de ovos e nem de pupa. Tem uma fase de ninfa e uma fase adulta. Olha, se não tem ovos, qual que é a reprodução desse indivíduo? Por partenogênese. Ou seja, o pulgão ele pare, já coloca a ninfa em estágio no primeiro insta, claro, né? Coloca as ninfas pequenas, que são essas aqui, e ao longo do período que ela tem para colocar, para parir, ela vai soltando esses indivíduos, vai parindo eles. Então você vai ter na mesma colônia indivíduo de primeiro insta, de segundo insta, terceiro insta, vai ter indivíduo adulto, mas não tem a presença de ovos. Pulgão que coloca ovos, pessoal, só em clima temperado. Aqui na nossa região tropical não tem pulgão colocando ovos. Se reproduz por partenogênese terítica, ou seja, ele não coloca ovo, coloca indivíduo já formado. Terítica, porque forma apenas fêmea. Então, partenogênese terítica forma apenas fêmeas. Se não coloca ovos e produz esse indivíduo sem ocorrer a fecundação, nada mais é do que clone do próprio indivíduo, tá? Daquela fêmea. Então, cada fêmea coloca em torno de 40
outras fêmeas, então eu imagino o crescimento como que é. Se não tiver nenhum fator que reduza a população, imagine 40, cada um dos 40 colocando mais 40, o crescimento é exponencial. Prefere clima seco com temperatura de aproximadamente 20 graus Celsius. Então, se pegar para nossas condições, aqui no período seco, a população cresce muito rápido, né? Uma média, por exemplo, lá quando começa o período seco, vai ter uma temperatura em média e sem chuva. Então, é extremamente favorável para o desenvolvimento desse inseto. Então, aqui só mostrando algumas estruturas, o cifúnculo, né, que você pode identificar esses indivíduos por um chifre na parte posterior do corpo, né, como se fosse um chifre, por isso que é conhecido também como cornículo. O ciclo de vida é de aproximadamente 28 dias, ou seja, vai de ninfa, tipo 1, até a longevidade do adulto, até o adulto morrer. Então, leva em torno de 28 dias. São vetores de viroses, principalmente mosaico. Isso é que é complicado, porque é um indivíduo que tem uma alta capacidade de transmissão de vírus. Alimenta-se no cartucho do milho. Então, você vê uma grande população no cartucho do milho. Condições favoráveis, estiagens frequentes. Claro, que ele fica no cartucho do milho, se chove e enche o cartucho de água, chove com muita frequência, a população tende a crescer muito lentamente ou você não ter grandes problemas com o pulgão. Temperaturas amenas, ou seja, temperatura em torno de 20 graus em média. Sistema de cultivo. Então, você tem, por exemplo, dissecação de soja aqui não é um inseticida, né? Dissecação com inclusão do inseticida, né? Pode favorecer o desenvolvimento do pulgão. Muitas vezes você utiliza um produto de amplo espectro, mata os inimigos naturais, a população do pulgão tende a crescer mais rápido. O uso de inseticida de amplo espectro para espodóptera também favorece, o amplo espectro também elimina os inimigos naturais. Isso favorece o que? O crescimento rápido da população de pulgão. Danos. Reveste o limbo foliar com uma substância açucarada, favorece o desenvolvimento da fumagina, isso prejudica, né, a atividade fotossintética. O uso de inseticida de amplo espectro, já tinha comentado aqui, e ele é transmissor de mosaicos potivírus, ou seja, mosaicos que também pode ocorrer na cultura do milho. Pode causar a morte da planta pela ação direta, principalmente na ataque em fase inicial. E pode ocorrer o atrofiamento de espiga e falha de granação. Também pode acontecer isso aqui, ó. Falha de granação, devido ao ataque dessa praga. Se ela suga uma região, um local, ela injeta toxina também. Se suga o estigma, ela mata essa região. Então, não ocorre a polinização. Não ocorrendo a polinização, vai ocorrer falha de granação. Qual o controle? Primeiro é o tratamento de sementes. Então, o meu milho BT não vai fazer efeito sobre pulgão. Então, eu tenho que fazer um tratamento de semente. Quando eu faço, e que normalmente eu faço, independente que seja o milho transgênico ou não, eu faço o tratamento do grão, da semente, né? Isso já faz o controle inicial dessa praga, do pulgão. Então, e pode ocorrer também o controle biológico. Quando eu não faço a aplicação de produto de amplo espectro, eu favoreço a ação dos inimigos naturais. Nós temos aqui a vespinha, que controla ninfas e adultos de pulgão, que quando ela vai se transformar em adulto, depois de ter se alimentado de todo o pulgão, forma essas estruturas que parecem umas bolinhas de coloração cinza, sei lá, marrons aqui, né? A gente chama mumificação do pulgão. Nós temos aqui também uma larva de díptero, larva de uma mosca que também se alimenta de pulgão. Então, eles fazem controle biológico, são bastante eficientes.
Outra praga que ocorre na cultura do milho, que vem ultimamente causando alguns danos, é a cigarrinha do milho, da ordem Mita, ou seja, sugadora, família Cicadelidae, e tem como nome científico Dalburus maides, ou seja, ocorre mais na cultura do milho. Pode ocorrer em sorgo, pode ocorrer em milheto, mas tem preferência pela cultura do milho. Oviposita dentro da nevura das folhas, aqui onde tem a nevura, principalmente a nevura principal, é onde ela coloca os ovos, ou seja, esse indivíduo tem postura que a gente chama endofítica, dentro do tecido. Alimenta-se dentro do cartucho do milho também, é uma característica. E tem preferência pelo gênero Zea, tem preferência, né? O hospedeiro é o preferencial ao milho. Ela é vetora do fitoplasma, conhecido como espiroplasma com Kerry. Então, é um fitoplasma, não é um vírus. A planta pode apresentar um sintoma, está aqui o sintoma, conhecido como enfesamento pálido, e vai ter outro chamado de enfesamento vermelho. Então, nós temos duas situações, o pálido e o vermelho. O vermelho está aqui e o pálido está aqui, de coloração clara, mas causado pelo mesmo micro-organismo. Medidas de controle: evitar o plantio de milho pipoca e milho doce em áreas com histórico de doença. Ele é mais severo para isso, porque os híbridos que vão ser desenvolvidos já vão ser desenvolvidos com resistência a isso, que não ocorre com frequência de desenvolvimento de híbridos, essas coisas para milho pipoca e milho doce. Utilizar materiais mais resistentes, que eu já tinha comentado, né? Fazer o tratamento de semente com inseticidas sistêmicos, claro, né? O tratamento de semente sempre com inseticida sistêmico. Os ovos são... Isso é a medida de controle. Outra praga, e para a gente finalizar, é o percevejo do milho, também conhecido como percevejo gaúcho, pertencente à ordem Mita, sugador, suga, né, a estrutura. Família Coreida, coreída por essa estrutura, prolongamento tanto do fêmur quanto da tíbia. A espécie é conhecida como Leptoglossus zonatus. Aqui nós temos o indivíduo adulto e as ninfas. As ninfas têm coloração avermelhada e o adulto é escuro, com essa, vamos dizer, essa mancha amarelada perpendicular em formato de zigue-zague, tá? Tem duas manchas amareladas aqui na região nessa região aqui entre a cabeça e o escutelo. Outra característica é essa estrutura aqui, essa expansão na tíbia, que dá uma característica foliácea, né? Parece uma folha, que levou o pessoal a dar um nome comum como percevejo gaúcho, ou seja, a bombacha, né? Então, conhecido como percevejo gaúcho. Você verifica muito isso na cultura do milho. Os ovos são colocados em linha, parece um cordãozinho, você vai ver na folha do milho, parece um cordão, e na espiga também, mas é comum na folha. Os danos causados por essa praga são sucção dos grãos, então por cima da palha, ela perfura a palha até atingir o grão, tanto as ninfas quanto os adultos, e leva ao murchamento e apodrecimento dos grãos. Então é comum você comprar milho, por exemplo, para comer milho verde, e você vê grãos escuros. Esses grãos escuros é devido à ação desse percevejo. Qual que é o controle recomendado? Pulverização com inseticidas, adicionando na calda sal ou ureia. Tá? Se você procurar na internet, você vai ver certinho qual que é a proporção. Obrigado, pessoal, pela atenção. A gente está finalizando aqui sobre o manejo de pragas da cultura do milho. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, que a gente terá o maior prazer em responder. Obrigado a todos e até a próxima aula.